E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra nessa noite. Eu confesso que, enquanto eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando em tantas coisas. E você que já se preparou para pregar alguma vez para alguém, é sempre um momento que a gente fica pensando assim: será que é isso que eu preciso falar? Será que é isso que Deus quer dizer? Será que é isso que as pessoas precisam ouvir? Mas eu quero crer que aquilo que Deus permitiu eu preparar para esta noite, seja aquilo que você e eu precisamos. Seja aquilo que vai mexer nas nossas raízes. Seja aquilo que vai trazer um alinhamento. Sabe quando existe um desequilíbrio? Quando existe falta de alinhamento, você perde o equilíbrio e você não anda bem. Mas quando Deus traz um alinhamento pela palavra, e a palavra de Deus sempre traz alinhamento, então você anda seguro. Por isso a palavra de Deus diz assim, que ela é lâmpada para os nossos pés. Quer dizer, não sei se você tentou já andar no escuro, num breu. Sabe, é muito difícil andar no breu, porque o breu, ele tira de você a segurança. Agora quando a luz, então você é seguro para andar. Você sabe onde tem problema e onde você sabe onde está o escape. Isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Ela nos mostra aquilo que é ruim no caminho, indica, ó, cuidado aqui, cuidado ali, mas também indica aquilo que é bom. Olha, pegue isso aqui para você, desfrute disso aqui, ó. Pegue isso aqui na sua vida, aprenda isso, dê atenção a esse ponto. E assim a gente vive uma vida mais segura, mais completa. E eu creio que nessa noite Deus quer fazer isso nas nossas vidas. E eu quero ler um texto para abrir esta palavra, que está no Salmo 104. Salmo 104, versículo 13. Vai aparecer aí, eu estou lendo na nova versão transformadora. Eu gosto de pegar várias versões, lê-las juntos, e depois eu escolho uma para leitura. Eu escolhi essa. Eu acredito que está na mesma aqui na tela. Salmo 104, 13 diz assim: de tua habitação celeste, envias chuva sobre os montes, e enches a terra com o fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais, e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento, vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, e pão para dar forças. Eu acho incrível esse texto, porque esse texto fala das obras das mãos de Deus, de algumas das obras das mãos de Deus. E uma das coisas mais lindas que nós vemos em Deus é que Ele não faz acepção de pessoas. Ele faz nascer o sol sobre todos, Ele faz cair a chuva sobre todos, sobre bons, sobre maus, sobre justos, sobre injustos, sobre os que aparentemente merecem e aqueles que não merecem, porque Ele é bom. Deus é bom, e Ele faz isso, e as obras das mãos dEle, Ele, desde a habitação, desde o lugar onde Ele está, Ele estende suas mãos de bondade para abençoar. Deus é um Deus abençoador. Ele está pronto para abençoar, Ele está pronto para tocar, para encher a vida das pessoas. Só que o problema é que a maioria das pessoas não sabe disso. A maioria das pessoas não sabe que o fato de nós termos primavera, verão, outono e inverno é uma demonstração do amor de Deus. A maioria das pessoas não sabe que o fato de termos frio, calor, chuva, seca, é demonstração do amor de Deus.
A maioria das pessoas não sabe que Deus está no controle de tudo. As pessoas acham que, ora, se existe um Deus, então Ele perdeu o controle. Mas Ele não perdeu. Todos os nossos dias foram escritos sem que nenhum deles existisse. Deus é onisciente. Na sua onisciência, Ele não apenas sabe todas as coisas, mas Ele planejou, Ele escreveu a história antes de ela existir. E esse é o Deus que do seu trono, da onde Ele está, Ele estende suas mãos para que a terra dê aos irracionais animais e aos racionais o alimento que eles precisam. Eu acho esse texto incrível. E quando eu li esse texto e eu vi o que ele produz, e logo nós vamos falar um pouco sobre ele, eu me fiz uma pergunta. E talvez você percebeu isso também já. Você já percebeu que as pessoas dão muita importância à saúde? Já percebeu isso? Ah, mas o cara ele não se cuida, ele não se alimenta direito. Não, mas ele tem uma preocupação com a saúde, ele toma remédio. Ele toma algum complemento, alguma coisa para que ele possa ter saúde. Saúde é uma coisa importante. Em outras palavras, você já percebeu que as pessoas elas querem ter vitalidade, força? Todo mundo quer ter vigor, né? Quando a gente é mais jovem, então a gente faz uns exercícios assim para ficar mais marombado assim e tal, mais bonitão, que nem o Dani, né? O Dani tá subindo ali na bateria, bonitão, marombado, faz natação, tal, não sei o que, né? Atlético, ou fortão assim, que nem o Rubem, né? Bonitão, morenão, alto, tipo o BA, assim, lembra? Então, por quê? Porque vitalidade, aparência é importante para nós. Hoje de manhã, quando a pastora Michele estava pregando, ela estava falando sobre as pessoas elas curtem as coisas, elas gostam das coisas, falando de adoração. E entre outras palavras, o cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo, é uma demonstração de uma essência de Deus em nós. Então é importante, saúde é importante, aparência é algo importante. Por quê? Por que a aparência é importante? Porque é um sinal de saúde, é um sinal de vitalidade. As pessoas olham para pessoas saudáveis e falam assim, eu quero ser como ele, eu quero me esforçar. Pessoas obesas, elas querem emagrecer para ter mais saúde, porque sabe que pode gerar problemas em coração e tal. Pessoas muito magras falam assim, eu estou muito anêmico, eu preciso um pouquinho. Então, saúde é uma coisa que as pessoas, elas se importam com ela. E as pessoas, elas trabalham muito, eu vejo em alguns casos, trabalham muito para ter saúde. E agora, muitos perdem a saúde de tanto trabalhar. Né? E eu vi uma coisa bem interessante essa semana, eu acho que você também viu. E eu queria que você lembrasse comigo sobre as 3 fases da vida. Eu acho que é uma tiragenzinha, né? É para tirar onda com a gente. Mas tem um fundo de verdade por trás. Pelo menos em algum tempo já teve. E fala sobre as 3 fases da vida. Juventude, quando se torna alguém adulto, e depois que você está idoso. O jovem, ele tem tempo, tem energia, mas não tem dinheiro. E sempre fica assim, se eu tivesse dinheiro, né? Eu sei que hoje a realidade, principalmente em cidades grandes, é diferente. Temos jovens muito prósperos. Mas mais ou menos numa base para a gente entender uma lógica aqui. Jovens têm todo o tempo, energia, né? Pensando naqueles que ainda não trabalham, mas não têm dinheiro. Os adultos têm dinheiro, têm energia, mas não têm tempo. E os idosos têm dinheiro, têm tempo, mas não têm mais energia. E a gente percebe que na caminhada, algumas coisas vão se perdendo. Na nossa trajetória, na nossa jornada, a gente sempre vai perdendo ou não tem algumas coisas na nossa vida. Só que eu queria que você olhasse a partir do Gênesis, do início. Porque a nossa base, aonde nós alicerçamos a nossa fé, é no plano piloto, é na planta original,
é no mapa da mina, é no manual de instrução, como Deus pensou, como Deus fez, como Deus agiu. E aí, eu estava olhando esse texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 4, que texto lindo. O texto diz assim: esse é o retrato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. O Senhor Deus plantou, ouça, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Note duas coisas nesse texto. Primeiro, Deus faz tudo perfeito e completo. Deus faz tudo perfeito e completo. Naquilo que Deus faz, há perfeito equilíbrio. A natureza que Deus criou, Ele a criou perfeita. O homem, a humanidade, o homem e a mulher que Deus criou, Ele criou perfeito. Ele criou equilibrados. Ele criou com saúde divina. Ele criou com vitalidade dos céus. A terra era uma extensão dos céus. A terra era a morada do Altíssimo, um lugar onde Ele gostava de estar todos os dias. Era um lugar, quando Deus cria todas as coisas, nós vemos um lugar perfeito e completo. Só que é interessante que esse texto diz que Deus não tinha ainda feito brotar da terra nenhuma erva. Por quê? Porque Ele não tinha quem cultivasse aquela terra. E eu vejo aqui a segunda coisa, que Deus, Ele tem um interesse que você e eu sejamos participantes de sua obra na terra. Você ouviu isso? Vou aqui desse lado aqui. Você sabia que Deus, Ele quer que você seja participante da sua obra na terra? Eu vou falar para essa câmera aqui da frente, aqui ó. Você sabia que Deus quer que você seja participante da sua obra na terra? Embora Ele, na sua onipotência, Ele foi capaz de fazer tudo perfeito, Ele não fez nada antes que Ele tivesse um parceiro. Alguém que dissesse assim: sim Senhor, eu quero fazer parte da obra que o Senhor está fazendo na terra. E quando Deus cria Adão, Ele cria ele com essa motivação perfeita. Ele não titubeava: não sei se eu vou querer dar nome nos animais, não sei se eu vou querer cultivar, não sei se eu vou querer isso, aquilo. Não. Ele nasceu, ele foi criado. Quando o fôlego de vida entrou nele, já entrou com a essência de Deus, de querer fazer a vontade de Deus, de participar do que Deus estava fazendo. Então, quando eu olho nessas fases da vida do jovem, do idoso e do adulto, onde o homem, a humanidade está atrás de tempo, está atrás de saúde e está atrás de dinheiro, eu vejo que em Deus eu não preciso de
saúde, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de tempo, porque nele se traduzem essas necessidades, porque nós enxergamos saúde como necessidade, nós enxergamos força, vitalidade, nós enxergamos dinheiro, nós enxergamos tempo como necessidade, coisas das quais nós precisamos, mas quando eu olho para Ele, eu vejo que isso é a essência dele, e se eu tenho Ele, eu tenho isso como essência em mim. Então quando eu penso em dinheiro, eu não vou pensar em dinheiro, eu vou pensar em provisão, eu vou pensar em que tudo que eu preciso, eu terei nele, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Então o que eu preciso de verdade não é o dinheiro, embora Deus coloque dinheiro nas nossas mãos, não é o que nós precisamos. O que nós precisamos é o Deus que provê todas as coisas na nossa vida, sacou? Tudo que eu preciso está nele, provisão plena. E às vezes, meu irmão, você pode estar sem nada, mas você sente que tem tudo. Por quê? Porque como preguei ontem, você sabe onde você está. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não se preocupa com um monte de coisas que as pessoas desinformadas se preocupam. Mas aquele que espera no Senhor renova a sua força. Ele renova. A gente sempre é renovado. Existe um momento, e eu quero animar você, porque essa palavra não é para colocar peso em você, é para tirar o peso de você. Há um momento na nossa vida que parece que uma chave vira. Parece que um entendimento acontece. Você fala, uau, como que eu não vi isso antes? É isso mesmo, não via, porque chegou o tempo de ver agora. E aí você se sente escravo, preso a tantas coisas. Síndromes, medos, angústias. Por quê? Porque você esqueceu, ou porque você não lembrou daquele que começou uma boa obra na sua vida. E quando eu olho aqui para cura, eu estou doente, é verdade, as pessoas ficam doentes. O pecado abriu portas para a doença. Só que se eu olhar que Ele é Jeová Rafá, se Jesus, como Jeová Rafá, se manifestou e em Isaías 53 pré-anunciou o que aconteceria quando Ele se manifestasse, e eu entender que certamente, passado, Ele já levou sobre si minhas dores, angústias, aflições, doenças, castigo, humilhações, Ele levou. Se eu entender o que Ele fez e eu andar nessa perspectiva, então eu vou crer que Ele tem a última palavra, sempre. Talvez a Bíblia fala sobre remir o tempo porque os dias são maus. Quando eu penso nesse texto, eu penso na importância de eu estar consciente do meu tempo. Embora eu viva um cronos, o tempo do relógio, o tempo dessa era do mundo, um tempo muito limitado, uma experiência da existência do homem dentro de um contexto de eternidade. Existe um cronos, um tempo, onde a pessoa nasce, vive e morre, na base. Mas esse tempo, cronos, está dentro de um tempo maior, perfeito, chamado Kairos. E se você e eu entendemos que o amor de Deus nos alcança no nosso cronos, porque o alvo de Deus é que nós vivamos o Kairos com Ele, desde o nosso cronos. Ficou difícil? Sabe, Deus quer que no seu tempo, no seu momento, você viva com Ele, e você não se preocupe tanto. Eu perdi muito tempo na minha vida. Então, viva o tempo de Deus hoje. Viva o tempo de Deus hoje. E aí quando eu olho para esse texto do Salmo 104, o último versículo ali que nós lemos, o 15, fala sobre o Deus que dá o nosso alimento, aquilo que nós precisamos como alimento. E ele traz aqui três alimentos,
3 alimentos, 3 coisas que você e eu precisamos ver em Deus para nós, ver em nós da parte de Deus. 3 coisas que mudam a nossa forma de ver, que trazem, como eu disse no início, o equilíbrio, porque a gente vive bem desequilibrado. Traz o equilíbrio, essas 3 coisas. Ele fala do vinho, ele fala do azeite e ele fala do pão. Muitas coisas na Bíblia são figurativas, muitas coisas são proféticas, muitas coisas são literais. E eu acredito que esses 3 elementos aqui, eles têm efeito profético na minha vida e na sua. Eles têm efeito de exemplo, de uma alegoria, de algo que eu possa aplicar. Mas eu acredito que também tenha efeito literal na sua e na minha vida, quando eu entendo que essas são virtudes, são coisas que estão inseridas em Deus, e se eu estou ligado com Deus, logo estão inseridas em mim. O vinho, ele fala que é para alegrar o coração, e nós sabemos que o vinho, ele altera o nosso corpo. O vinho, ele tem a capacidade de alterar o nosso humor. E eu fiz uma leitura rápida, não quero falar sobre o vinho, não quero ser um propagador daqueles que querem tomar vinho, não quero incentivar ninguém no sentido de se embriagar, mas de entender o valor que algumas coisas que Deus criou e permitiu o homem desenvolver como participante de Deus na terra, produzem no homem. E o vinho, ele é capaz de restaurar algumas coisas no nosso corpo. Dizem os cientistas que a questão vascular, sanguínea, coração, a questão de diabetes, controle dos açúcares, a questão de restauração, de renovação de células do cérebro, da própria pele e de outros órgãos, ossos. O vinho, ele é capaz, ele tem dentro dele elementos que revitalizam o corpo da pessoa. E sempre os cientistas dizem que se você faz isso de maneira moderada, isso vai gerar longevidade na pessoa. E eu fico pensando que no nosso relacionamento com Deus, exatamente esses fatores ele toca na nossa vida. E o principal fator é que o vinho, né, a figura do vinho, ela traz na vida de uma pessoa é alegrar o coração. Sabe, querido, quando eu e você aprendemos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele e entender que Ele cuida de nós, nós experimentamos o efeito do vinho, daquilo que Deus é, que é a alegria. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho no qual há dissolução, mas devemos nos encher do Espírito que traz alegria. Ele está dizendo que o Espírito Santo é em nós, se nós o buscarmos, se nós confiarmos a nossa vida nele, ele vai produzir em nós, na nossa alma, no nosso espírito, o mesmo efeito que o vinho ele pode produzir no corpo humano. Eu quero que você entenda o valor de uma experiência assim com Deus. O vinho, ele tem pelo menos 2 características, e uma das 2, ou melhor, 2 características que eu vejo em Deus, no meu relacionamento com Deus, naquilo que Deus faz como obra em mim, é que Ele me alimenta e Ele me cura. No meu relacionamento com Deus, eu vou ser saciado das minhas necessidades, e aquilo que eu busco, que é saúde, vai ser gerado, porque a saúde está no alimento. É impressionante quando nós olhamos, e esses dias, Michele tem acompanhado, eu pouco, mas ela tem acompanhado mais, e o apóstolo Djalma e pastora Mirna estiveram juntos numa das lives com o Dr. Aldrin e sua esposa, agora não me lembro o nome dela. Os dois estão fazendo
um programa, um trabalho de conscientização e do valor dos alimentos na nossa vida, para produzir o quê? Vitalidade e saúde, renovar o nosso corpo. Então, Deus, na sua criação, colocou a sua essência nos alimentos. Todos os alimentos que Deus criou, todos os alimentos que são orgânicos, naturais, vivos, alimentos vivos, eles têm a essência de Deus. E todo cientista sabe que a cura está na criação de Deus, embora alguns não creiam em Deus. Mas sabem que as plantas, os animais, insetos, fungos, tantas coisas que estão na terra, de lá eles tiram a cura. Se você e eu aprendermos a nos relacionarmos com Deus, se nós aprendermos que Ele nos ama, e quando Ele criou tudo perfeito, Ele tinha um interesse que eu participasse da sua criação, mas o primeiro plano de Deus não era a obra das suas mãos externas, mas era você e era eu, nós vamos entender que eu tenho tudo o que eu preciso nele. Segundo lugar, fala do azeite. E o azeite, nós sabemos que dentro da cultura judaica e culturas mais antigas, está falando do azeite de oliva. Está falando de um azeite mais puro, né? E nós sempre olhamos, procuramos o extra virgem, aquele que foi menos processado ou nada processado, que seja mais natural possível. Por quê? Porque existem benefícios, e se você for olhar os benefícios do azeite de oliva para o corpo natural, você vai ver parecidos benefícios do vinho. Benefícios muito parecidos com os do vinho. E principalmente, e aí ele vai estender algo, porque também pega a parte do coração, dos triglicérides, gordura do corpo, enfim, todas essas coisas ficam mais equilibradas, né? E depois você dá uma estudada sobre esse assunto, não é o meu foco. Mas o que eu acho interessante, que o azeite também é um alimento. A gente usa como tempero, na salada, na pizza, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus que moramos em São Paulo e temos a melhor pizza do mundo. E muito bom, aí azeitão em cima assim, maravilha para comer, saudável, bom. É um alimento. Mas o azeite também era usado para remédio, para curar feridas, usado para cicatrizações, para tantas outras coisas. E um terceiro aspecto que o azeite tem, diferente do vinho, é que ele também era usado como perfume, ou como produto de beleza. Por isso, quando no texto do Salmo 104 ele fala do azeite, ele fala para fazer brilhar a pele. Uma outra versão diz para fazer brilhar o rosto. Sabe, ficar o rostinho mais bonito? Você está com aquela pele seca, aqui em São Paulo agora não está chovendo. Lá no Paraná, onde os meus pais estão, meus filhos estão lá também, não está chovendo, é seco. Então a pele fica seca. Aí você pega um creme, passa no rosto assim, parece que dá aquela molhada assim, né? Fica suave na nave. E é isso. E está falando, voltando ao início da mensagem, está falando de aparência. As pessoas percebem quando tem azeite, quando tem um creme, quando tem um bom perfume, se percebe que tem algo diferente. E quando eu e você nos relacionamos com Deus, quando você e eu nos relacionamos com Deus, nós vivemos, nós desfrutamos e já está em nós tudo que Ele é no sentido de azeite. Ele é a cura que você precisa, Ele é o alimento que você precisa, e Ele é a unção, o perfume, aquilo que vai embelezar o seu rosto, a sua aparência, está nele. Você lembra da experiência de Jesus quando Ele estava em oração no monte? E as suas vestes resplandeciam, lembra? O seu rosto ficou muito claro. Pedro, Tiago e João estavam com Ele, ficaram admirados.
Elias, Moisés aparece, aquela loucura. O rosto de Jesus muda naquela experiência. Você lembra daquela história quando Moisés sobe o Monte Sinai para passar 40 dias e 40 noites com Deus, ouvindo Deus, se relacionando com Deus? Você lembra? Quando ele desce, ele precisa colocar um véu, porque o rosto dele estava brilhando, as pessoas perceberam. Só que na medida que ele se afastou desse relacionamento profundo, o rosto dele começou a apagar, assim, sabe? Começou a ficar normal. E talvez não quisesse que as pessoas percebessem, colocou um véu. Pelo menos Paulo diz, para que não visse que estava desvanecendo o que estava no rosto dele. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo que a glória de Deus, a essência de Deus, ela nos enche, nos contagia, mexe conosco. E isso é perceptível. Adão e Eva eram vestidos de glória. Eles estavam vestidos de glória. E eles não se envergonhavam, embora estivessem nus. Há algo que Deus cura, que Deus restaura. Há uma vergonha que Deus tira de nós quando nós andamos com Ele. Há uma confiança que Ele gera em nós, há uma saúde que Ele gera em nós, há uma boa aparência que Ele coloca em nós, quando nós andamos com Ele. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego decidem não se contaminar com as finas iguarias do rei. Por quê? Porque queriam se consagrar a Deus. Ao final de 10 dias, eles pareciam melhores do que os amigos deles. E ao final dos 2 anos de preparação, eles foram achados 10 vezes mais tudo do que os outros. Eu entendo que esse relacionamento com Deus gera isso. E o terceiro ponto é o pão. O texto fala, o pão para dar forças. O pão talvez é um dos alimentos mais antigos produzido pelo homem. Existem vários tipos de pães e vários tipos de sementes, mas a base de todos os pães é trigo ou cevada. E o pão, uma das características do pão, porque é algo muito simples, com fermento, sem fermento, com sal, sem sal, com açúcar, sem açúcar, não importa, tem vários tipos de pães. O pão, ele tem algo que é muito importante, ele é rico em vitamina B. Aquelas vitaminas que você compra, B2, B6, B12, B sei lá o que, o pão, ele é rico nisso. E basicamente o que ele gera em nós? Energia. Né? Você quer ficar mais, você faz um exercício meio puxado, você come macarrão, você come massa, porque massa tem trigo, trigo tem energia. É um alimento que nutre você, que te deixa forte. A palavra de Deus é o pão diário. E queridos, não sei se você é como eu, mas eu como no mínimo 3 vezes por dia. No mínimo. Às vezes 4, 5 vezes. E às vezes quando Dani me convida para comer uma pizza, 6, né Dani? 6 vezes, né? Ou quando a gente combina alguma coisa, então acontece a gente se alimentar mais vezes. Mas é no mínimo 3 vezes. Relacionamento com Deus pela palavra tem que ser algo constante, tem que ser uma dieta que nós fazemos regrada. Sabe aqueles que comem de 3 em 3 horas? Imagina se você e eu lêssemos a Bíblia de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas nós parássemos por 10, 15 minutos para meditar na palavra, para nos alimentarmos de verdades espirituais. Uou, eu acho que nós seríamos revitalizados, fortificados no Senhor, de uma maneira que talvez nós ainda não vivemos. É interessante que aquilo que Deus faz toca a minha vida por completo. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz toca a minha e a sua vida por completo. O que Deus faz em mim pode ser visto e será visto pelas pessoas ao meu redor. As pessoas percebem quando você
está vivendo um tempo melhor com Deus. As pessoas percebem pela sua conversa, pelo seu raciocínio, pela sua postura, pela sua aparência, que algo aconteceu. Acharam que eu fiquei mais magro? Na verdade, eu mudei um pouco o meu estilo de vida, e mudou um pouco a aerodinâmica do corpo. Algumas partes estavam maiores, ficaram menores, os pânceps diminuíram um pouco, e os bíceps, tríceps e quadríceps, não, esses não existem, eles ficaram um pouquinho maiores, por causa de um estilo de vida diferente. Eu encontrei entre o Felipe, falei: Felipe, você está magro? Ele falou: eu mudei minha alimentação. Mudou. Ele está com uma aparência mais clara, assim, mais tranquilo. As pessoas percebem a diferença quando você e eu nos relacionamos com Deus. Aqui eu queria que você pegasse uma chave. A sua e a minha vida precisam ser um testemunho da obra de Deus em nós. Se nós estamos sendo vistos, e se existe na humanidade uma necessidade de ver e de ser visto, nós precisamos apresentar algo muito bom para as pessoas. E aqui eu quero caminhar para o fim dessa palavra. Em João capítulo 6, versículo 26, há um momento no ministério de Jesus onde pessoas chegam para ele, questionam, fazem perguntas, interrogam, tiram onda com ele, duvidam, enfim, uma série de coisas. E aqui no versículo 26, Jesus dá uma resposta. Ele diz: eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. Eles estavam falando dos sinais que Jesus tinha feito, mas está dizendo, e Jesus sabia, ele falou: não é porque vocês viram os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Sempre que alguém experimentar algo que Jesus oferece, um alimento que Ele oferece, vai gerar no mínimo uma pergunta, um questionamento, um sentimento: mas o que é isso? O que é esse negócio aí? Vai gerar uma curiosidade. Versículo 27 diz: não se preocupem tanto com as coisas que se estragam, como comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Jesus está dizendo assim: olha, em outras palavras, vou trazer um outro texto: se vocês comerem da minha carne, se vocês se alimentarem do que eu posso oferecer para vocês, vocês jamais vão ter fome. Então não se preocupem muito com o que é externo, com o que passa. A vida do homem, 70, 80 anos, sei lá, mais um pouquinho, não sei. Agora com o Covid diminuiu a expectativa, né? Tem gente com medo de morrer antes, mas não tem problema. Tem uma expectativa de vida, mas Jesus está dizendo assim: não se preocupe com aquilo que é muito temporal, passageiro, que estraga. Está dentro do Cronos. Todos os dias, meus dias, Deus já sabe. Então não se preocupe, você vai morrer na hora que Deus quis. Que Ele já tinha planejado, está tudo certo, se cuida. Mas faz sua parte e viva com certeza. E Jesus está falando isso. Agora se alimente do que eu dou. Deus me confirmou, Deus me selou, Deus, Ele estabeleceu algo. Ele falou assim: ó, Ele tem o poder, Ele tem autorização para te dar algo melhor. Jesus tem autorização para te dar e me dar algo melhor. Só que aí quando Ele fala isso, eles respondem, versículo 28, nós também queremos realizar as obras de Deus. O que devemos fazer? Eu acho que isso é uma boa pergunta, dentro de um desejo talvez não tão sincero. Tem muitas pessoas que querem fazer para aparecer, tem muitas pessoas que querem fazer porque querem realmente fazer parte. Mas independente dos que isso e aquilo, a pergunta é boa: o que nós devemos fazer? E Jesus responde, versículo 29, esta é a única obra que Deus quer que vocês, quer de vocês, creiam
naquele que Ele enviou. O meu justo vive pela fé. Então, tudo que eu fizer, seja por palavra, seja por ação, eu vou fazer para Ele. Eu vou fazer por causa dEle. Eu preciso fazer por causa dEle. A minha vida precisa ser para o louvor de Deus, para o louvor de Cristo, para que o Espírito Santo aqui na terra seja honrado. A minha vida precisa ser para louvor dEle. Tudo que acontece em minha vida precisa levar as pessoas a olharem para mim, para você, e crerem em Jesus. É como Raabe, está lá no muro, ela tinha uma casa em cima do muro da cidade de Jericó. Chegam os 2 espias, ela hospeda eles escondido. E a Raabe fala assim: eu tenho ouvido sobre as grandezas de Deus que Ele tem feito no meio de vocês. E eu temi, eu e a minha família tememos, e nós não queremos morrer. Nós sabemos que nós somos, eu estou ampliando o pensamento e a intenção do coração dela, e eu tenho certeza que ela dizia: nós temos consciência dos nossos pecados, das nossas iniquidades, mas nós estamos cansados de viver na lama. Nós estamos cansados de viver na desgraça. E quando nós ouvimos que Deus tem se manifestado no meio de vocês, que Deus tem sido real, grande, derrotado os inimigos de vocês, brotou em nós uma esperança de que Deus pode olhar para nós e nos resgatar desse momento. Então, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para mim, elas precisam ver Cristo em nós. E quando elas virem Cristo em nós, elas precisam se sentir atraídas a Cristo, não a nós. Elas olham para a gente e dizem assim: eu quero o que você tem, eu quero esse que você tem. Então a minha e a sua vida precisa levar pessoas a crerem em Jesus. Por causa das bênçãos que eu vivo, por causa do brilho no meu olhar, por causa da alegria no meu coração, por causa da minha vitalidade, eu preciso conduzir pessoas a Cristo. Eu não me alimento para ser um sobrevivente na terra. Eu não me alimento de Cristo para sobreviver, para fugir do mal, do pecado e lá. Não. Eu me alimento de Cristo para que eu seja fonte de vida para essa geração. Eu me alimento de Cristo para que eu seja um espelho para essa geração, para que essa geração olhe para mim e diga: eu quero o que você tem, eu quero o que você carrega. Nunca ninguém falou como você, nós nunca tivemos alguém nesse condomínio como você, nós nunca tivemos um vizinho como você, nós nunca tivemos um professor como você, nós nunca tivemos um líder como você. Você é diferente, cara. O que você carrega? Cara, eu bebo o vinho do céu, eu me alimento do azeite do céu, eu como do pão da vida. Isso tem gerado em mim essa vitalidade, essa alegria, essa energia, e é isso que Deus tem para você também. Você e eu precisamos saber o que aconteceu conosco quando Cristo veio habitar em nós pela fé. Nós precisamos ter consciência do que aconteceu conosco quando nós fomos habitar nele. Porque quando nós nos unimos com o Senhor pela fé, nós nos tornamos um espírito com Ele. O que está nele está em mim, o que está em mim está nele. Eu preciso crer nisso. Eu preciso crer nisso, senão eu fico parado. Tudo isso, toda essa vitalidade, todas essas bênçãos, todo esse brilho no meu olhar, toda essa alegria do meu coração, precisa ser um testemunho de um Deus vivo presente em mim. Se há algum louvor, se há alguma virtude, se há alguma coisa bonita em você, querido, saiba, pense nisso, mas saiba de onde veio. Veio de Deus.
não é fruto do seu esforço, não é fruto da sua capacidade humana, embora Deus te convida para participar da sua obra na terra, todo fruto vem dele, e todo fruto é de quando eu passo tempo com ele, ele começa a gerar as mesmas coisas que ele tem em mim. Embora eu viva um momento difícil na minha vida, ou você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, como Pedro viveu um momento difícil na vida dele, mas ele estava tão influenciado pelas palavras de Jesus, ele estava tão embriagado pelos pensamentos de Jesus, ele estava tão cheio desse alimento e desse Espírito de Jesus, que embora tivesse negado e se decepcionou, eu penso que ele não via a hora do próximo encontro com Cristo. E qual não foi a surpresa dele, que o ressurreto, o vitorioso, o glorioso Jesus se apresenta para ele e fala: você me ama, Pedro? Eu te amo, você sabe. Então participa comigo, cuida dos meus negócios, cuida de pessoas, compartilha aquilo que eu fiz com você, apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. E ele pergunta isso por 3 vezes, para que Pedro enxergue que ele só é capaz de amar a Jesus com um amor intenso, como fruto do amor de Jesus por ele. Não é uma performance. Nós não estamos aqui para competir, para ver quem ama mais a Jesus aqui. Não. O nosso amor tem que ser uma resposta do amor que recebemos. E aqui está a importância de eu beber desse amor, de eu me vestir desse amor, de eu me alimentar desse amor. As pessoas precisam enxergar a eternidade em mim. As pessoas precisam enxergar que minha preocupação não está nesse tempo, no Cronos, mas o meu alvo, meu olhar está no Kairos. Quando eu comecei na terra, eu comecei para existir sempre com o Senhor. Eu não comecei para deixar de existir, acabou. Não, eu comecei para ir adiante, estar com Ele para sempre. Isso tem que ser exalado, refletido na nossa vida. As pessoas precisam ver que eu sou alguém resolvido com a vida, sabe? Resolvido com a sua vida. E aí eu concluo dizendo o seguinte: qual é a obra de Deus no homem? Sabe qual é a obra de Deus no homem? Produzir vida no homem. Sabe qual é a obra de Deus em você, meu irmão? Produzir a vida dele em você. Agora, sabe qual é a obra do homem para Deus? É crer em Jesus. O meu trabalho e o seu trabalho é crer em Jesus. A nossa obra, aonde nós temos que gastar as nossas forças, é em crer em Jesus. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem retornar, será que ele vai encontrar fé na terra? Vai encontrar em você, vai encontrar em mim. Em terceiro lugar, sabe qual é a obra daquele que crê em Jesus? A obra de Deus no homem é que a vida dele seja produzida no homem. A obra do homem para Deus é crer em Jesus, para por intermédio de Jesus se relacionar com ele. Mas a obra do homem, daquele que crê em Jesus, na terra, é anunciar Cristo. É anunciar a Cristo. E eu quero ler um último texto, e aí eu quero orar com você. Esse último texto está em 1 Pedro 2, 9 e 10. E essa versão eu achei bacana, bem legal, para a gente concluir esse texto, essa palavra. 1 Pedro 2, 9 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas
como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a consciência, antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Eu vejo Pedro trazendo uma palavra para você e para mim, dizendo: você foi escolhido. Hoje de manhã, a palavra da pastora Michele, ela falou muito da importância de saber para que eu fui criado. Você foi escolhido, querido. E o apóstolo Djalma colocou uma importância no final da nossa função, daquilo que Deus quer que nós façamos na terra. Sabe, Deus quer que você e eu sejamos sacerdotes. O sacerdote é aquele que leva as questões da terra para Deus. Ele quer que nós sejamos também profetas. Os profetas são aqueles que trazem as questões do céu para a terra. Mas Ele quer também que nós sejamos reis, porque os reis governam a terra juntamente com Cristo. Então eu entendo que quando Deus, nesse final de semana, está trazendo uma palavra ao seu e ao meu coração, Ele está ligando as palavras e dizendo assim: você precisa saber onde você está. E sabendo onde você está, você precisa saber para que você existe, para que você saiba o que você precisa fazer. Amém? Você entendeu? Sábado nós falamos sobre o lugar onde você está. Hoje de manhã, sobre para que você existe. E hoje à noite, é o que você e eu temos que fazer. Tudo que Deus faz em mim, tudo que Deus faz em você, é para que nós sejamos participantes com Deus na terra, para abençoar a nossa geração, o nosso tempo, para que pessoas possam olhar para nós e dizer assim: eu quero Cristo, eu quero Jesus, eu quero uma experiência com o céu, eu quero me alimentar desses ingredientes, eu quero beber desse vinho, eu quero comer desse pão, eu quero me untar com esse azeite, eu quero ser completo com essa presença, eu quero refletir a glória de Deus pela minha vida com Deus, para que o mundo inteiro possa olhar, e como Pedro disse nesse texto, assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cara, quando eu penso que por causa das minhas escolhas eu estava indo para o inferno, e alguém veio me contar uma boa notícia, de que Deus me ama, Deus não me olha a partir do meu erro, da minha ignorância, mas Ele me olha a partir do que o Filho dele fez na cruz. Eu pude acessar esse amor e acessar o Kairos de Deus dentro do meu Cronos, para viver para sempre com Ele. Cara, isso encheu meu coração de alegria. E sabe, é isso que Deus quer que aconteça na sua vida também, que o seu coração seja cheio de alegria, pelo fato de que a graça de Deus se fez Salvador em Cristo Jesus, por você e por mim, e eu só preciso acreditar em Jesus, crer em Jesus, e crendo em Jesus eu agrado ao Pai, e eu começo uma jornada de relacionamento, onde eu vou experimentar a sua boa, a sua agradável e a sua perfeita vontade.